Iremos retornar à nossa programação com a quarta e última mesa do dia. E para mediar nossa quarta mesa, sobre cursos EAD UFRB e seus modelos pedagógicos, convidamos o professor doutor Eleazar Gerardo Madriz Lozada. Convidamos também a professora doutora Rosa Cândido, do Centro de Ciências da Saúde e coordenadora do curso de Gestão de Saúde. A professora doutora Kátia Silene Rocha, do CETEC, coordenadora do curso de Licenciatura em Matemática EAD. E a coordenadora do curso de especialização em Mineração e Meio Ambiente, a professora doutora Marcela Bonfim, do CCAB. Com a palavra o professor Eleazar. Boa tarde a todos. Primero, de nuevo, gostaria complementar a las ilustres profesoras que están aquí conformando la mesa, la profesora Katia, la profesora Rosy y la profesora Marcela. Muito obrigado por aceitar o convite para falar de algo que acho que é muito importante, né? Eu acho que o coração mesmo de nossos trabalhos está en los proyectos pedagógicos de cada uno de los cursos que a gente atiende. Y en esta mesa redonda vamos a tener la oportunidad de presentar para vocês tanto los dos cursos de especialización que tenemos funcionando en la universidad y un curso de graduación. Então, para iniciar os trabalhos da mesa redonda, vou passar aqui uma troca. Vou deixar com vocês a la coordenadora de la especialización de gestión y saúde, que es nuestro último curso de especialización que inició. Vamos a ir del más nuevo, al mais antigo, normal. Entonces, con vocês, a professora Rosa. Professora. Boa tarde a todos e a todas. Como o professor já me apresentou, eu sou Rosa Cândida Cordeiro, professora do Centro de Ciências da Saúde, da área de saúde coletiva, e estou, junto com a professora Maria da Conceição Costa Rivermales, da coordenação do curso de especialização de gestão em saúde na modalidade EAD, que é um curso junto à Universidade Aberta do Brasil, a UAB, foi aprovado nesse projeto no ano de 2014, e, assim como o professor Eleazar, eu gosto também de contar a história, né? Então, é importante dizer que esse curso foi um curso sonhado pelo Centro de Ciências da Saúde, muito antes da universidade, inclusive, ser credenciada para ofertar cursos na modalidade à distância. Então, nós já tínhamos apresentado, nós fomos o primeiro centro a apresentar um projeto de oferta de um curso de especialização em gestão nesta modalidade. Na época, o projeto foi aprovado e nós não tínhamos o credenciamento, ficamos esperando o momento certo, né? Então, quando, em 2014, eu procurei o professor Ariston, eu estava fazendo um curso na UFBA, de design instrucional, e o projeto final do curso era apresentar uma proposta de um curso nessa modalidade, e aí me ousei, junto com as colegas da área de saúde coletiva, em apresentar uma proposta para a oferta deste curso, né? Nos ousamos. A proposta foi apresentada e foi aprovada, e 1 ano e meio depois, né, nós começamos o nosso curso, e temos
uma proposta inicial de termos 500 alunos, né? Nesse primeiro edital, nós abrimos para 350 alunos em 7 polos. O objetivo desse curso é capacitar gestores para atuarem na administração macro e micro gerencial nos sistemas públicos, capacitar profissionais com formação adequada para intervir na realidade social, política e econômica, construir, né, e contribuir para que o gestor público desenvolva uma visão estratégica a partir dos negócios públicos, dos estudos sistêmicos e da realidade da administração, né? É um curso que, quando o professor Aristone disse, Rosa, será que vai ter público? Será que a gente vai ter inscritos? Né? Ele sempre tem essas perguntas, né, inquietantes para nós. Eu disse assim, meu Deus, será que vamos ter? Porque ele plantou, né, essa dúvida em mim. E aí, quando nós abrimos o edital, nós tivemos 1.236 pessoas inscritas para 350 vagas. Né? Então, assim, isso mostra a realidade e a necessidade dos nossos profissionais. Nós estamos no Centro de Ciências da Saúde, onde nós não tínhamos oferta de especialização, foi o primeiro curso. Nós temos apenas lá a residência clínica e nutrição. Então, era um desejo também dos nossos alunos, né, ex-alunos. E nós tivemos uma inscrição imensa desses alunos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, alunos de medicina de outras instituições, em todos os polos, mas principalmente aqui na região de Cruz das Almas e Sapé-Açu, e o polo de Sapé-Açu foi onde nós tivemos o maior número de inscritos. A gente deseja que o nosso egresso, né, do curso de especialização, ele trabalhe como gestor e formulador de políticas públicas, capacitados a intervir na realidade social e política. Hoje, mais do que nunca, a gente precisa de um gestor conhecedor desta realidade, né? Nós estamos num momento muito difícil, onde todo momento a gente tem que lutar para manter as nossas políticas públicas, e o Sistema Único de Saúde ele está sendo o tempo todo ameaçado, e a gente discute isso com os nossos alunos e com os nossos futuros gestores da área de saúde. Espera-se que o gestor em saúde seja capaz de pensar novas formas de organização, compatível com o ambiente, com o processo decisório, né, das organizações e o desenvolvimento humano, constituindo essencial na obtenção do sucesso esse desenvolvimento do ser humano na saúde. Aqui, para falar um pouco, né, a imagem dos polos da EAD. Então, nós estamos em 7 polos: Sapé-Açu, Simões Filho, Conceição do Coité, Jequié, Ceabra, Ipirá e Rio Real, né, com esses números de alunos. Na verdade, nós abrimos 350 vagas, nós temos mais do que 350 alunos matriculados, temos 362 alunos matriculados neste primeiro semestre que nós estamos terminando agora. A estrutura curricular, né, do curso, nós temos aqui o módulo básico, que é um módulo básico que a UAB já nos apresenta para todos os cursos, né, que trata de políticas públicas, né? E aí nós tivemos, no módulo básico, nós fizemos questão de introduzir a introdução à modalidade EAD. Isso, assim, é uma experiência que eu compartilho, porque foi muito importante, tanto para os nossos alunos, quanto para os nossos tutores, para os professores, né? O professor Eniel, que está aqui, foi o professor, né, deste introdução à modalidade EAD, porque assim nós tínhamos alunos, cursistas de diversos lugares do Brasil, mas a grande maioria aqui da Bahia. Nós temos apenas, de fora do Brasil, nós temos um aluno do Acre, 2 alunos de São Paulo, eu falo do Sudeste, né? Nós temos uma quantidade maior de alunos, em torno de 10 alunos, que são de Sergipe, por conta da proximidade, né, de Rio Real, que já é um polo mais próximo, e temos um aluno do Maranhão e um aluno do Ceará. Mas a maioria dos nossos alunos são alunos daqui da nossa região e da Bahia. E
a segunda parte do curso, né, que é entre as políticas de saúde, fundamentos e diretrizes do SUS, gestão da vigilância e saúde, organização e funcionamento do SUS, metodologia científica, onde esse aluno ele vai escrever o seu projeto de intervenção, o seu projeto de pesquisa, deve ser postado ao final deste módulo, gestão dos sistemas e serviços de saúde, gestão logística em saúde e o trabalho de conclusão do curso, né? O nosso curso tem apenas 2 momentos presenciais e difere assim dos outros cursos e do curso que a colega vai apresentar, que tem vários outros momentos presenciais. Então, o nosso curso tem um momento presencial no início do curso, né, que aconteceu no mês de maio, foi assim enriquecedor, interessantíssimo, né? Todos os tutores estavam presentes nos seus polos, junto com os coordenadores de polo, e aí é uma parte que eu vou falar e agradecer a essas pessoas, né, por todo o apoio e toda a gentileza que nos recebeu nos seus devidos municípios. E nós vamos ter um segundo momento presencial, que é a apresentação do trabalho de conclusão de curso, né? E no nosso projeto político-pedagógico, vem dizendo que esse aluno ele precisa ter, no mínimo, 75% de presença nesses encontros presenciais. Então, como nós tivemos alguns problemas, dificuldade de alunos de chegar, de acesso, esse encontro presencial é dia de sábado, então tínhamos alunos com questões religiosas, né, que não podiam aparecer no encontro presencial aos sábados. Nós demos uma segunda oportunidade para esses alunos em um novo encontro presencial que aconteceu no Centro de Ciências da Saúde na semana passada, onde os alunos puderam ter um novo contato, nesse novo momento presencial do curso, com os tutores, com as 2 coordenadoras do curso, eu e a professora Maria da Conceição. A equipe polidocente, né? Eu vou me parar um pouquinho para falar a importância dessa equipe, né? Nós temos os professores tutores, eu gosto de colocar ali maior em cima, em destaque, porque sem essas pessoas o curso não existiria, né? São 15 tutores, e aí, quando eu disse assim, professor Ariston, eu vou precisar de 15 tutores, ele, a gente vai conseguir? Né? Eu disse, vamos. Às vezes eu fazia igual a sopa de pedra, né? Quando ele contou a sopa de pedra, eu disse assim, eu não preciso dizer mais nada. A sopa de pedra é a cara do nosso curso, né? E dos outros que estão aqui também. Ele dizia assim, você já tem? Eu dizia, já tenho. Mentira, eu não tinha quase ninguém, né? Abrimos o edital, e nesse edital só 3, um edital interno, né? Só 3 pessoas se inscreveram para ser tutores. E aí muita gente de fora, né? As pessoas não entenderam que o edital é interno, a gente teve gente do Brasil inteiro inscrita, mas da nossa instituição, do nosso centro, nós tivemos apenas 3 professores inscritos. E aí Ariston falava, Rosa, e você já tem os 12? Já tenho. Não, era a pedra que eu tinha, né? Mas eu tinha, né, a vontade e a confiança de que o Centro de Ciências da Saúde e os professores tinham interesse no curso. Então, nós fomos fazendo os convites e montando essa equipe de tutores. Hoje, nós temos 11 tutores com doutorado, todos são professores do Centro de Ciências da Saúde, e temos 4 doutores mestres. Desses 11 tutores, apenas uma tutora, ela é doutora, mas ela não é do Centro de Ciências da Saúde, ela pediu remoção para a UFBA, mas ela foi uma pessoa que escreveu o projeto junto com a gente, professora Liliane Bittencourt, hoje é professora de nutrição, e temos mais 4 tutores com mestrado, né? Só uma dessas tutoras não é professora do Centro de Ciências da Saúde, mas é uma pessoa auditora do município de Santo Antônio de Jesus, com grande experiência em gestão em saúde, e ela foi convidada para compor esse quadro de professores tutores. Então, nós temos um quadro de 15 tutores, 11 são tutores, professores, doutores dessa instituição. As coordenadoras sou eu e a professora Conceição, todas 2 são professoras, somos enfermeiras, né, doutoras em enfermagem pela Escola de Enfermagem da UFBA, e acreditamos nessa possibilidade de trabalhar com gestão, porque a gente já trabalha com gestão em saúde há muito tempo. Os nossos professores conteudistas desse primeiro semestre, todos são professores da Universidade Federal, do Recôncavo da Bahia, ou técnicos administrativos. Né? Nesse primeiro semestre, nós não tivemos nenhum professor conteudista que não fosse servidor dessa instituição.
Dizer que, como outros já colocaram, não é fácil. A gente abre um edital, né, pensando que muitas pessoas vão se inscrever. Na verdade, os nossos colegas, não sei se por não conhecerem, né, a proposta, por não confiarem nos cursos EAD, eles não se inscrevem para os nossos editais de seleção. Então, algumas dessas pessoas elas foram convidadas posteriormente e aceitaram ser professores conteudistas. Os nossos professores conteudistas, até hoje, são os mesmos professores formadores. Eu acho que isso facilita muito, né, porque, além de organizar toda a parte do ambiente, eles também são os professores que estão ali ministrando os módulos durante esse primeiro semestre. Temos a equipe da SEAD, né, que já foi aqui apresentada, que nos ajuda o tempo todo e que confia no nosso trabalho, né, professor Ariston? E a gente está o tempo todo, né, Beto ali olhando para mim, que nos ajuda muito, né, em contato e pedindo suporte, e pedindo ajuda, né? O professor Leopoldo está ali também olhando. Ele disse: professor Leopoldo, eu vou falar do NUTEI, né? Que a gente está o tempo todo solicitando ajuda e pedindo suporte por conta das dificuldades que vão nos apresentando. E aí nós temos os coordenadores do polo, coordenadoras de polo, né? Eu acho que tem algumas coordenações aqui de polo que eu não conheço todas, gostaria que, se tiver, né, aqui, né, que tem uma ali que já levantou a mão. Quem mais? Tem outra coordenadora ali, né, de polo. Então, assim, eu gostaria de agradecer, né, os nossos encontros presenciais foram maravilhosos. Os nossos tutores voltaram assim muito satisfeitos com o acolhimento que tiveram, né. Nós temos só que agradecer os nossos alunos também. Então, nós temos 7 coordenadores de polo, que eu vou passar o nome de cada um. E tem a equipe do CCS, né, a equipe do núcleo administrativo, né, a equipe do núcleo acadêmico, que também está, né, nessa nossa construção, aprendendo, né, que eles fazem parte de um curso de especialização de gestão em saúde. Em toda fala, a gente faz questão de dizer: o curso é do Centro de Ciências da Saúde. Então, o núcleo administrativo, os núcleos técnicos, todos os núcleos precisam estar envolvidos neste curso. E aí a nossa equipe, né, de tutores e tutoras: Rio Real, professora Liliane, Joseneide, Jiquié, Karine, Elizabeth. Sapeaçu, nós temos 3 tutores: professora Denise Ribeiro, Bárbara Panelli, de Janils. Conceição do Coité, professor Hermes, professora Sueli Pinto. Ceabra, professora Conceição Feio e professora Caroline Magalhães. Ipirá, professora Diana, que é recém-chegada ao grupo, também recém-admitida no CCS, professor Jorge Nirei. Simões Filho, a professora Emanuele, e a professora Amália. Levante a mão, professora Amália, nossa tutora, que está aqui também conosco. Nós temos as coordenadoras, né, os coordenadores de polo, né, Rio Real, Rita de Cássia, né, Leandro, Jiquié, Leni, Sapeaçu, Maria Nilza, Conceição do Coité, Veraldo, Ceabra, Ivanilde, Ipirá, Ramistela, Simões Filho e Vera Lúcia, né, que está aqui, né, Vera Lúcia Buric também está aqui presente. Os e-mails ali estão no site da SEAD. Os recursos pedagógicos, né, falar um pouquinho. Todos os nossos módulos eles são iniciados com a apresentação do professor, do conteúdo da disciplina, das avaliações, as ementas, né, dos módulos também estão lá, já na primeira página de todos os cursos. Então, o professor ele grava uma aula se apresentando e depois ele grava as demais videoaulas. Não é fácil, né, gravar essas aulas, Beto que o diga, todos nós estamos iniciando, né, então, são professores que, às vezes, vão 1, 2, 3 vezes, né, para poder tirar aquela timidez, porque ninguém aqui é global, nem ninguém aqui nunca trabalhou em televisão, nem está na frente da câmera, não é fácil, né? Então, nós estamos construindo isso juntos, né? Eu falei com os alunos: a minha primeira apresentação do curso eu estava muito assim, agora, no segundo semestre, eu vou fazer outra apresentação, viu, Beto? Vou estar jamais lá na frente da câmera, falando como eu falo, né? Porque quem assistia dizia assim: Rosa Cândida não é você, né? Está lá no YouTube, porque assim não é fácil gravar, né? Nós estamos aprendendo isso no dia a dia. Nesse primeiro semestre, as ferramentas que mais foram utilizadas, viu, professor Iniel? Cadê ele? Chat online, os fóruns, as videoconferências, elaboração de texto com relatórios do software antiplágio, o gratuito, que é o Copy Spider, né?
Todos os nossos professores agora só pedem texto com o relatório, né, gratuito do antiplágio, glossário, wiki e as provas objetivas online ou os questionários online também. Né? Então, essas foram as principais ferramentas utilizadas nesse primeiro semestre. Nós estamos terminando, na próxima semana, o primeiro semestre, no dia 27 de agosto, a gente começa o segundo semestre e termina em 15 de dezembro. Né? E aí eu já prometi aos alunos que vamos ter umas fériasinhas aí no final do ano para iniciar o terceiro semestre com muito gás para a construção dos trabalhos de conclusão de curso. Os nossos trabalhos de conclusão de curso eles serão individual, como está no plano, né? Pode ser um projeto de pesquisa ou de intervenção. Nós já temos um professor, o professor Jandro Cortez, que se inscreveu, fez seleção para esse componente e está muito empolgado, já gravou as aulas dele, já está organizando o ambiente, muito bom, tem uma experiência também já em EAD no Paraná. Né? Todos os nossos alunos terão orientadores, então nós estamos aí já fazendo esse cadastro, esse banco de orientadores internos. Né? E teremos 2 módulos para organizar o TCC. Agora, no segundo semestre, a metodologia científica, onde ele já deve postar o projeto de pesquisa ou de intervenção. E, no terceiro semestre, um componente chamado monografia, que é onde ele vai concluir e apresentar, e isso vai ser apresentado no nosso segundo encontro presencial. Os nossos alunos ficam o tempo todo querendo mais encontros presenciais. Né? Foi muito interessante. Eles ficam pedindo, não vamos ter um outro encontro, não vamos ter. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa, né, repensar e pensar, porque eles têm essa ansiedade, e a gente também. Né? Foi demais, foi muito produtivo. Né? A gente tem professores que não conheciam a região de Ceabra, não conheciam Coité, não conheciam Ipirá, né, não conheciam em Real, e essa troca, né, professor Adilson ali de Jiquié, que nos apoiou bastante no encontro presencial de lá, quase o prefeito, né, de lá de Jiquié. Né, eu bulo muito com ele, né, Jiquié é Jiquié, falou em Jiquié, professor Adilson. Então, fomos muito bem recebidos nesses lugares. Eu já falei dos encontros presenciais, né, são 2 encontros, um no início e no final do curso, com a apresentação do trabalho de conclusão do curso. E aí vem os desafios enfrentados. Né? Nós temos vários desafios. Né? Eu não gosto muito também, viu, professor, de ficar falando do sofrimento, né, de tudo que a gente passou nesse semestre. Eu acho que todas as pessoas aqui são testemunhas. Nós estamos aqui para trabalhar. Né? Nós estamos aqui porque nós acreditamos na possibilidade. E o que nos faz acreditar são assim, as mensagens dos nossos alunos. Né? Eu queria dizer que assim, a resposta que a gente tem dos nossos alunos são maravilhosas. Né? Nós temos alunos em cidades longe daquela região ali de Ceabra, que, se chover, por exemplo, não tem energia. E quando falta energia, falta na região inteira. Né? Então, são lugares assim que, se não chegasse a especialização nessa modalidade, as pessoas não iam fazer. Né? A maioria dos nossos alunos é a primeira. Temos alunos com mestrado, temos aluno fazendo doutorado, mas a maioria dos nossos alunos, né, são alunos que estão fazendo o seu primeiro curso de especialização nessa modalidade. Eu ainda não tenho dados, né, porque a gente está recebendo, no dia 1º, um estagiário que vai nos ajudar. A próxima apresentação eu já vou trazer aqui um monte de dados, tudo bonitinho, né, de quem são esses alunos, qual é o perfil, tudo isso, porque a gente ainda não teve condições de elaborar e de fazer isso. Está tudo guardado para a gente fazer uma análise. Né? Mas os desafios são a estabilidade do AVA. Né? Nós temos um problema seríssimo de falta de energia aqui em Cruz das Almas. Né? O silêncio e a orfandade online, né? Uma coisa que a gente vem trabalhando todos os dias com os nossos tutores, é acordar o dia e mandar a mensagem, é a semana e mandar uma mensagem, né? Para a gente diminuir muito essa orfandade online, essa relação com os tutores. Então, cada início de módulo, nós fazemos uma reunião com o professor e com a equipe de tutores. Não é fácil, porque a maioria deles estão no Centro de Ciência da Saúde, quem está fora assiste por videoconferência. Então, a gente faz sempre, todo início de módulo, uma reunião com os tutores e com o professor. Então, isso nos ajuda muito a pensar, né? A construir também esses módulos.
Então, os obstáculos na formação inicial dos professores, né, todos nós não tivemos, como aqui já foi dito, uma formação para trabalhar nessa modalidade, temos dificuldades com as ferramentas, abusamos muito os meninos do suporte, os meninos dizem, professora, está tudo ok, é uma questão do professor. Eu digo, está certo, é uma questão do professor. Né? Abusamos muito do professor Eniel para nos ajudar. Então, nós estamos construindo uma quantidade de professores, conteudistas, formadores e tutores aqui na UFRB que nós não tínhamos, né? O lançamento de notas no AVA, né? As notas estão lá, as notas desaparecem, os alunos mandam mensagem para as notas, o acesso dos nossos alunos no SIGA-A, então, nós estamos aí lutando. Essa semana a Cotec disse que, Rosa, resolvi, né? Ainda não tive tempo de realmente ver se eu resolvi. Então, são 370 alunos quase para você dar declaração de matrícula de 1 em 1, porque eles ainda não tinham tido acesso ao SIGA-A, enquanto já estão matriculados, mas não tiveram. É aquela questão que alguém falou aqui, né, quando foi a professora da UFBA, eu fiquei super feliz, né, quando ela falou assim, quando eu disse que tinha que matricular mais, fui eu e Ariston lá, né, dizer, nós vamos matricular mais 370 alunos. Ah, mas a quantidade de funcionários para matricular isso, né? Então, a universidade precisou se reestruturar para também atender às nossas demandas. Nós temos um número de alunos, muitas vezes até superior ao número de alunos de alguns centros, né, dessa instituição. A falta de habilidades técnicas no manuseio, né, nosso também, dos nossos alunos que não sabiam nem o que era PDF, como instalar, como trabalhar, e a gente precisou realmente ter todo esse trabalho, né, e trabalhar com as diferenças. Né? Eu digo aos tutores, dentro do polo, vocês têm as diversas diferenças, e dentro dos cursos a gente tem um pessoal mais central, central e mais próximo da capital, Simões Filho, Sapeaçu, e nós temos os polos, né, mais distantes da capital, com mais dificuldade de acesso, né, com toda essa dificuldade das habilidades tecnológicas e as limitações impostas pelas tecnologias. Né. Eu gostaria de dizer e agradecer, né, a PPGCI, aqui está a nossa pró-reitora, né, todo o apoio que nós tivemos aqui, desde a proposta do nosso curso, a aprovação na Câmara de Pós-Graduação do curso. Então, o tempo inteiro, né, a PPGCI estava nos apoiando, e isso foi muito importante, é muito importante para nós. Deixar uma mensagem, né, final, que o desafio permanente estaria, uma vez, utilizando a EAD, né, não fui eu que falei, foi Vilarde, atender a demanda por educação de qualidade, com a humanidade, a inclusão, a dignidade e a competência que tanto se deseja, formando não apenas profissionais, mas cidadãos. Essa é a nossa vontade, né, enquanto coordenadoras, né, do curso de especialização em gestão em saúde, né, entender as dificuldades dos nossos alunos. Então, assim, a gente recebe muitos e muitos, né, temos um e-mail direto com os alunos, então eles falam com a gente. A gente criou também um fórum da coordenação com os alunos, onde são postadas as dificuldades. E pense que de todos os tipos, né, questões que não estão registradas na legislação da instituição. Né, a gente precisa rever, não é? A gente precisa rever a resolução, né, de cursos lato sensu dessa instituição. Nós estamos agora adequando o regimento interno do curso, trazendo algumas especificidades da EAD para mexer também com a instituição. Né? Tem que atender a resolução? Tem, mas a resolução não nos atende. Né? Nós temos problemas assim diversos, né, que vão aparecendo e que a gente está tentando colocar no regimento interno do curso, até para ser uma referência, né, nessa discussão, que eu faço parte também da Câmara de Pós-Graduação, que nós vamos ter, revendo a resolução, o regimento, né, desses cursos de especialização. E aqui, né, são as nossas fotos, né, os registros. Aqui são os nossos tutores e tutoras, né, em um dos nossos encontros. Né. Aqui a gente tem, aqui também, eu com os tutores, professor Eniel, professor Adilson, né, tirando as fotos aqui. Aqui a gente tem o professor Janilson em um dos encontros presenciais, então nós temos várias fotos
no YouTube, no Google e na página do CCS também, colocando encontros. Aqui a gente tem uma turma lá com o professor Hermes, né, lá em Construção do Coité. Então, assim, agradecer sempre essa oportunidade, agradecer à SEAD pelo convite de compor essa mesa, e estou à disposição. Muito obrigada. Eu só queria fazer um comentário, porque eu estive na reunião com os tutores e a professora, e eu não me imaginei nunca, fico realmente emocionado de ver a evolução que tuvo aquela turma que eu vi, que poucas pessoas falavam. Eu fui a contar um pouco a experiência e acho que estão realmente de parabéns, professora, porque eu não me imaginei e tampouco me imaginava como dentro como coordenador de tutorias da SEAD, que estava acontecendo tanta coisa, não? Que é um bom exemplo para ver como a história de las pedras de profesor. Acho que ese va a ser nuestro nuevo eslogan, las pedras, ¿no? Que no son las pedras del camino, porque son las pedras para cocinar. Como la vontade ha sido tan importante de personas que realmente quieren un cambio, una revolución y una expansión de la educación. Realmente, profesora, está de parabéns. Bom, para seguir con nuestra mesa redonda, yo voy a pasar la palabra ahora a la profesora coordinadora de la especialización de gestión y mineración, Marcela. Mas yo también quería hacer un comentario antes de... Con la profesora fue algo bien interesante, porque ella también, con ese curso, ella también no hicieron su propuesta, mas la profesora Marcela, hemos tenido comunicaciones muy directas y Marcela responde muy rápido. Entonces, ella es la más rápida. No estoy criticando a las otras, no, por favor. Marcela responde muy rápido. Y ella es una persona que todo iba a consultar, siempre iba a consultar, siempre a consultar. Entonces, yo tengo un cariño especial por la profesora Marcela, por ese jeito de la profesora Rosa fue un poco más independiente, ¿no? Ella ya era grande, mas la profesora Marcela tuvo ese detalle de ir a preguntar. Ya con la profesora Katia no, porque es como la misma praia, ¿entendeu? Todos somos matemáticos, ella fue la coordinadora de tutoría, mas con la profesora Marcela dejo con você, professora. Boa tarde a todos e a todas. Bom, como o professor Eleazar já me apresentou, eu sou Marcela Rebouças Bonfim, sou coordenadora do curso de especialização em mineração e meio ambiente. E gosto também de contar umas historinhas, assim como Rosa, né? Bom, o nosso curso ele surgiu, na verdade, pensando um pouco mais no concurso que eu fiz aqui para a UFRB. Eu fui contratada para ser docente de um núcleo de estudos de impacto da mineração, né, no município de Santo Amaro, por todo um problema que tem um histórico de uma contaminação com galena, né, um minério de chumbo. Foi instalada uma fábrica no município em 1960, 63, mais ou menos, e durante 30 a 33 anos, essa fábrica ela produzia, na verdade, ela processava um minério de chumbo, né, que vinha de outros países, como Canadá e Peru, e além de Boquira, na Chapada Diamantina. A população de Santo Amaro é uma população muito doente em relação a esse problema ambiental que ocorreu lá, porque a fábrica foi fechada, o resíduo rico em metais pesados, como chumbo, cádmio, arsênio, mercúrio, ele foi doado para a prefeitura para misturar com cimentos e pavimentar e asfaltar a cidade. Ele foi utilizado nos quintais das casas para poder aterrar. Então, muitas pessoas que produzem, né, alimentos em suas casas, seus quintais estão ricos em escória, que é o resíduo que foi gerado. Foram 490 mil toneladas de resíduo produzido por essa fábrica por 33 anos. E, a princípio, tudo era muito bom, porque veio o progresso, né, para a cidade, veio o pagamento de impostos, e então todo mundo estava feliz. Tem emprego,
né? As pessoas que estavam ali necessitadas tinham de onde tirar a sua subsistência. E, durante todo esse período, resumidamente, a fábrica ela fazia exames de 6 em 6 meses nos seus funcionários e, quando detectava na urina, no fio de cabelo ou no sangue alguma concentração de chumbo, eles eram demitidos. Santa Amaro, para espanto de muitas pessoas que não conhecem o histórico, é conhecido como um dos municípios mais poluídos por chumbo do mundo. A primeira vez que eu fui ao médico e solicitei para fazer dosagem de chumbo no meu sangue, porque eu comecei lá trabalhando com os manguezais, o médico se assustou quando eu contei o histórico da contaminação de Santa Amaro, e ele disse que não sabia. E era um médico formado aqui na Bahia, na UFBA. Então, quando eu entrei aqui na UFRB, foi justamente por esse concurso. Eu entrei aqui em 2016, eu tenho 1 ano de UFRB, mas fui aluna aqui na graduação, no mestrado, e fiz pós-doutorado aqui também, sempre trabalhando nessa área de contaminação em Santa Amaro. Então, eu trabalhei com os manguezais, com os solos dos mangues, com alguns micro-organismos, com as plantas, e com o solo mesmo de dentro da fábrica e fora da fábrica. Essa contaminação, a fábrica foi fechada há alguns anos, mas a contaminação e exposição das pessoas ela é contínua. Em 2014, por exemplo, teve uma enchente, e, após essa enchente, nós resolvemos ir ao município e descobrimos, no meio da rua, um pedaço de paralelepípedo solto, né? E, quando eu vi um ponto preto, nós abaixamos, colocamos uma luva, e, quando coletamos, era um resíduo. Então, a exposição estava ali a 5, 10 centímetros de profundidade. Então, as crianças têm o costume de botar terra na boca e consumiam também esse material. As mães transmitiam pelo leite materno, entre outros problemas que foram gerados no município e nas redondezas. Então, a ideia do núcleo de estudos de impacto da mineração era justamente isso, trabalhar com os problemas de mineração, inicialmente em Santa Amaro, porque era o ponto foco, né? Era o que a gente tinha maior demanda. Existia uma promessa já da reitoria da instituição, um compromisso com o município de Santa Amaro de trabalhar um pouco nesse problema. Então, nós temos hoje um grupo de 11 docentes, 10 docentes, e tem um daqui do CCAB, que fica lotado aqui em Cruz das Almas, que está nos ajudando. E, como a gente teve alguns problemas com o início do nosso curso de bacharelado, nós fizemos uma proposta ainda em 2014. Eu ainda não era docente, eu estava como pós-doutoranda aqui na universidade, e fizemos ao MEC uma proposta de um curso de especialização em mineração e meio ambiente. Esse curso foi aprovado em 2016, e, esse ano, nós ofertamos nossa primeira turma, né? Então, com a demanda e os problemas ambientais que a gente começou a perceber que fugiam de Santa Amaro, mas problemas de mineração em todo o estado da Bahia, principalmente porque a gente pensou inicialmente em focar em resolver os nossos problemas de casa, né, do nosso estado, nós sentimos falta, né, existe uma escassez de especialistas que possam trabalhar nas mais diversas áreas, né, relacionadas com o problema da mineração, que está aqui no fundo de nossas casas. Santa Amaro passou a ser uma cidade sofre muito preconceito, porque as pessoas não querem consumir mais os seus mariscos. Algumas pessoas vão ao município e não querem beber a água, não querem comer os alimentos que são vendidos em Santa Amaro por medo desse problema que tem lá. E o mais complicado é que muita gente fala que lá tem chumbo. A contaminação de Santa Amaro é chumbo. Santa Amaro tem metais pesados muito mais perigosos que o chumbo, e, às vezes, as pessoas não dão tanta importância. Então, nosso núcleo, o nosso grupo de estudo, ele se propõe a isso, né? A tentar ajudar a população a resolver um pouco dos seus problemas. Mas, infelizmente, nós, como academia, não podemos resolver tudo. Bom, então, nós abraçamos a ideia, né, do curso de especialização com o objetivo de formar técnicos que pudessem trabalhar junto às pessoas nas mais determinados municípios, né, do nosso estado, para tentar resolver um pouco desse problema, porque a gente sabe que tudo que a gente tem hoje, ou grande parte, vem da mineração. Então, a mineração ela não pode parar, mas ela pode ser controlada de alguma forma. Os seus impactos, né, os grandes e grandiosos impactos que são causados ao solo, à fauna, à flora, ao meio ambiente como um todo, são imensos. Quando a gente para fazer um mapeamento, nós temos um projeto de mapeamento das minerações, dos problemas de minerações aqui no estado da Bahia, e são imensos. Alguns a gente nem sabia. E só quando a gente começa a trabalhar com um problema que a gente vai descobrindo que em lugares que a gente nem imaginava tinha algum problema desse tipo. Então, foi um grande desafio para mim, para todo o grupo, né, abraçar o curso EAD,
Primeiro que existia, infelizmente, ainda existe um pouco de preconceito quando se fala que é um curso à distância, que eu acho que isso tem mudado bastante, porque eu falo que coordenar um curso EAD é muito mais difícil do que coordenar um curso presencial. A nossa primeira seleção, nós tivemos 635 inscritos para 200 vagas. Eu, particularmente, me assustei quando eu vi o número de inscritos, porque eu vejo que os programas de pós-graduação presenciais, a gente tem 9, 8, 10 alunos. Então, eram 200 alunos. Como é que a gente ia administrar 200 alunos? Né? E aí vinha mais uma situação. A gente tem que contratar tutores. Quem vai ser tutor desse curso? Né? Alguém que tenha uma formação ampla, que possa atender a todos esses problemas. Enfim, vieram os outros e outros problemas. Bom, então a gente resolveu abrir a nossa seleção não só para áreas mais de biológicas, agrárias, mas resolvemos abrir o leque para qualquer profissional de nível superior poder fazer o nosso curso. Bom, alguns candidatos reclamaram porque foram aprovados pessoas que não tinham nenhuma formação na área de mineração. Mas eram pessoas que tinham no seu currículo algum propósito, eram pessoas que tinham um bom currículo e que se saem muito bem no curso. Porque o grande desafio é estar dentro do curso. Porque um curso é um curso que tem disciplinas de geologia, legislação ambiental, avaliação de impactos ambientais, recuperação de áreas degradadas. Então, se você não tem um embasamento, fica complicado. E como é que a gente vai selecionar tutores para trabalhar nessas áreas? Bom, eu sempre bato na porta da SEAD, porque, às vezes, eu falo assim, eu estou perdida. Né? Nós conseguimos constituir inicialmente, e muito rapidamente até, o nosso colegiado. Então, todos os nossos docentes, já que são 11, eles fazem parte do colegiado do curso, e eu sempre procuro ouvi-los. Eu não consigo resolver nenhum problema do curso se eu não consultar o meu colegiado, porque o curso eu não sou sozinha. Eu tenho mais 10 colegas que me ajudam a gerir. E que, em muitos momentos que me bateu um desespero, porque eu não sabia o que fazer, se eu não escutasse os meus colegas, eu poderia estar fazendo tudo errado. Vinha pela minha inexperiência, porque era a minha primeira vez que estava coordenando um curso. Vem pelas dificuldades quando eu vejo um e-mail de um aluno reclamando. E eu simplesmente, às vezes, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Né? Tiveram alunos, candidatos, ou melhor dizendo, que eles se candidataram à nossa seleção, não foram aprovados, eles recorreram judicialmente. Então, eu falava, gente, como é importante fazer um curso de especialização, mesmo que seja EAD. Quantas e quantas pessoas, né, sentem a necessidade de aprender mais, independente da forma? É o conhecimento. Conhecimento a gente leva para a vida inteira. Isso é o mais importante. Bom, eu estou na coordenação, né, desde dezembro, mais ou menos, do ano passado, porque eu comecei como pro-tempore e depois fui eleita pelos pares. A professora Gisele é minha vice-coordenadora. A gente trabalha juntas o tempo todo. E nós temos 12 componentes curriculares no nosso curso, né, com 11 docentes. Então, tem um docente que ele ministra 2 componentes. No primeiro módulo, nós dividimos em módulos distintos. Já tivemos a oferta de 5 componentes, né? E, apesar de todas as dificuldades que eu vejo e questionamentos, a gente tem tutores que são muito participativos. Nós abrimos uma seleção externa pela necessidade de ter pessoas de ampla formação acadêmica. Nós temos, acho que, 2 tutoras, não sei se tem mais algum aqui, mas 2 estão ali presentes, que se dedicam bastante. Nós tivemos a sorte de, na nossa seleção, conseguir... A maioria dos nossos tutores, eles são doutores, né? Eles têm alguma experiência na área, então, que acaba nos auxiliando bastante. E, se não fossem os tutores, nós, docentes, sozinhos, não seríamos nada. Isso é fato. Dos nossos docentes, são 6 doutores, 3 doutorandos e 2 mestres. Aí estamos em 6 polos, Amargosa, São Francisco do Conde, Ilhéus, Vitória da Conquista, Ceabre e Campo Formoso. No início do curso, eu fiz uma visita a Campo Formoso com o professor Adilson. Nós fomos numa mina, não, né? Mas numa área de exploração de esmeralda clandestina em Campo Formoso. Eu acabei perdendo todas as imagens do professor Adilson entrando naquele buraco lá de 50 metros de profundidade, super corajoso. Mas foi uma experiência fantástica, porque eu vi que, quando nós chegamos lá, por exemplo, as pessoas ficaram com medo porque eles estavam produzindo explosivos caseiros. Será que a gente quer realmente ver esse tipo de problema?
Então, a gente precisa de pessoas capacitadas para poder ajudar a resolver isso. Teve uma pessoa que falou para a gente que ele ficou muito rico, né, e gastou muito dinheiro, e hoje ele não tinha quase nada, porque acabou a esmeralda, acabou o dinheiro e não soube administrar. Bom, a gente tem alunos do Rio Grande do Sul, do Espírito Santo, de Minas, né, de Pernambuco. Sempre reclamam dos encontros presenciais, porque nós temos um encontro presencial por mês, mas desde o início existia na proposta, a gente não poderia modificar, mas, apesar das dificuldades deles, eles fazem um esforço para vir para as aulas presenciais. Nós estamos recebendo vários e-mails, né, de pessoas querendo saber quando vai ser ofertada a próxima turma do nosso curso. Isso me deixa muito feliz, né, porque eu acho que, apesar de todas as dificuldades que a gente vem tendo, e já foram muito maiores, né, a gente vê que o nosso curso tem sido bem reconhecido e as pessoas buscam. Eu vejo que, independente de todos os problemas, eu tenho um saldo muito positivo do curso que nós estamos ofertando. Bom, só para falar das nossas dificuldades, né, é complicado atender tantos alunos. Eu imagino Rosa, que tem 350, que são pessoas que pensam diferente, né, são pessoas que discutem o tempo todo, que questionam a nota de um professor, que questionam a forma de avaliação, mas a gente sempre fala, a gente não vai conseguir atender 100% das pessoas. Então, alguns vão gostar, outros não. A gente está tentando cada vez mais melhorar. É a nossa primeira experiência. Acho que para os docentes foi uma fase, está sendo ainda uma fase grande de adaptação. Eu já fui tentar gravar minha videoaula 3 vezes, né? Beto sabe que na primeira vez foi a voz, depois os problemas elétricos da instituição, a questão de energia mesmo acabou que não gravou, e eu fiquei até feliz, porque eu ainda não estava muito segura, estava nervosa. Bom, a outra dificuldade nossa foi produzir o material didático, porque é um curso novo, não foi ofertado ainda, e então a gente tinha que escrever praticamente um livro. Então, para nós, docentes, a gente teve que parar muitas das nossas atividades para escrever um material, para que os nossos alunos eles possam ler, possam se embasar e possam, através daquele material, buscar mais conhecimentos. Então, é difícil, mas eu acho que nós conseguimos superar essa barreira. A Rosa falou de vários problemas, entre eles o acesso à internet. Eu não sei como os alunos descobriram o meu número de celular, então, às vezes, final de semana, a internet da UFRB deu algum problema. No meu WhatsApp está chegando... Quando eu olho, meu Deus, quem é essa pessoa? Aí já fala, sou aluno do curso EAD. Eu falo, ai. É complicado, mas a gente acaba tentando atender, né? Enfim. Bom, por fim, eu não fiz uma apresentação, mas eu acho que foi bom estar falando dessa forma também. Eu tenho muito que agradecer o apoio que a gente recebeu da direção do CCAB. Vale ressaltar que todas as vezes que eu bati na porta do CCAB para pedir ajuda, porque realmente eu estava muito angustiada, a gente obteve a ajuda do CCAB, a gente sempre obtém a ajuda da reitoria, da PPGCI e principalmente da SEAD, né? Porque eu acho que, como a gente está muito mais ligado à SEAD, eu sempre estou lá atrás de Sabrina, estou atrás do professor Eleazar, né, de Ariston, estou sempre lá batendo na porta, com minhas dúvidas, com meus questionamentos. Mas eu acho que isso é muito importante, porque isso está me engrandecendo como pessoa, como profissional, e acho que, assim como eu, a todos os meus colegas. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu me estou sentindo como tio, né? Porque eu tenho 2 sobrinos, que são as 2 especializações. Porque como eu não mexi lá com o projeto pedagógico, eu só fui uma pequena assessoria, como um tio mesmo, que fala do filho, de seu filho, mas não mexe diretamente com tudo o que você tem que meter com seu filho. Mas o próximo, eu me vou permitir um pedacinho da fala da professora, porque ele não é meu filho mesmo biológico, não. Ele não é meu filho biológico. Casualmente aqui está a mãe biológica do menino, né? Que é a professora Maria Amélia. O pai, um dos pais fugiu, porque ele estava lá atrás, que era o professor Andrade, e o outro pai, porque esse é um filho, eu não sei o que aconteceu aí com esse filho, né? Porque foram 2 pais e uma mãe.
eu não sei, aquele patele, bueno, aquela coisa. Total foi que los pais biológicos del próximo menino que vamos a presentar, eles, por cosas boas del destino, hicieron el proyecto pedagógico del curso de licenciatura en matemática EAD. Cuando inicialmente ese curso fue, cuando la universidad sostenía como proyecto ser un polo de un polo de educación a distancia, y la universidad iba a costear todos los gastos de ese polo. Ahí el profesor Andrade, que yo conocí a él en un trabajo de AD en la FTC, en el 2006, estuvimos trabajando lá. Él fez ese proyecto pedagógico con la profesora María Amélia y con el profesor Adilson. Mas, por cosas boas para elas e coisas boas para mim, eu não sei se boas para mim, mas eles foram a fazer doutorado e deixaram o filho sozinho. Ai, não. Aí eu, como tio, mas dije, não, eu vou adotar este filho porque ainda não nasceu. Aí eu adotei o filho e me ha traído muitos inconvenientes, mas me ha traído muita satisfação. Es bom resaltar que la profesora Rosy está aquí. En estos días tuvimos una reunión con el profesor Antonio y con Adilson, Aristón, en la sala de la prorrectoría de POS, ¿no? Y yo le lembré a ella, profesora, você se lembra que nós tivemos una reunión para falar de AD detrás de una casa lá atrás del CETEC, el profesor Celso, Denis, a professora Susana, a Adriana, ela, Aristão e eu. Aí empezaram a briga que eu falei hoje de manhã. Então, para apresentar este novo filho, eu tive o grande orgulho de ver todo o processo de crescimento dele, de todas as modificações que foram feitas do PPCDL, de todas as brigas com a SURRAC, de la enviada para a MEC. Realmente foi meu filho, gente, não? Aí, tudo bem. Aí chegou o pai. Lá está o pai com seu filho verdadeiro. O professor Andrade acaba de entrar de novo. O professor Andrade, lo estou nombrando por lo de sua paternidade com a licenciatura em matemática EAD. Então, nós passamos por esse processo. Tuvimos, houve uma mudança de ser un polo para nos enfrentar el compromiso de atender 7 polos, y en ese camino, para cortar la historia, apareció la profesora Katia, que casualmente yo voy a contar esa historia porque es un poco engrasada, ¿no? Disculpe, profesora, que me esté... la profesora Katia hizo un concurso para profesor de la universidad y ganó concurso. Ahí tiene el área de matemática de UCTEC, tiene un seminario, y la profesora Katia fue a presentar su seminario. Ahí yo fui a ver un seminario de la profesora Katia, y cuando termina el seminario, bom, ¿quién quiere hacer una pregunta? Le digo, yo tengo una pregunta para hacer. Y ahí me entero que la profesora Katia, ¿você no se lembra de mí? Você fue mi profesor. Eu não me lembro, hasta hoy no me lembro, ¿no? Mas eu fui seu professor de cálculo numérico e com muito orgulho quero apresentá-la. Não quero menospreciar as outras professoras, mas nós conseguimos que a professora trabalhara primeiro com a coordenação de tutoria, porque antes de ter a coordenação geral, cada curso tinha seu coordenador de tutores. A professora pegó esa experiencia trabajando como coordinador de tutoría, me dio muy buenas ideas para la coordinación general de tutorías, hay que reconocer eso públicamente, y hoy en día, a partir de abril de este año, él asumió la responsabilidad de ese curso, y con vos es la profesora Katia. Bem, gente, boa tarde a todos os presentes e aos membros da mesa e a todos os alunos que eu estou acompanhando aqui, tá? Todos os comentários de vocês online, a todo momento eu estou fazendo a verificação.
em especial aos nossos alunos do curso de licenciatura em matemática na modalidade AD, também aos nossos coordenadores de polo, tá? A nossa equipe de trabalho, tutores à distância e tutores presenciais. E, assim, para não ficar por fora também de história de cenário, né, de contador de história, eu também, assim, como o professor Eleazar, queria dar um apanhado geral. Por mais que eu não estava presente na construção e no histórico desse curso, eu tenho conhecimento do mesmo e, assim, vou tentar fazer um resumo para vocês. Pelo que eu pude perceber, o cenário do curso de licenciatura em matemática EAD surgiu inicialmente após a criação da UAB, né, em 2006, e, posteriormente a isso, em um acordo de cooperação assinado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E, paralelo a isso, estava sendo construído o projeto político-pedagógico de um curso de licenciatura em matemática EAD, que nasceu no CFP, posteriormente, através de uma comissão presidida, como já foi dito, pelo professor Antônio Andrade. Também estavam na comissão, eu disse, eu vou dar nomes aos pais e à mãe do curso, ao presidente da comissão, o professor Antônio Andrade, a Adson e a professora Maria Amélia. E também, como na comissão revisora, estavam o professor Eleazar, o professor Adilson e o professor Juarez. Tá? E é esse projeto político-pedagógico que está por trás da metodologia que eu vou apresentar aqui. Ok? Deixa eu tentar ir acompanhando aqui. Eu acho que não está. Passando. Bem, e aí, diante da existência desse curso de licenciatura em matemática EAD, que eu gosto muito de relacionar, assim, como ele surgiu, o intuito dele, com o surgimento da universidade em si, né? Assim, como é que a universidade, assim, por que a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia surgiu? E, assim, surgiu em pensar na interiorização das universidades. Então, eu também penso na existência do curso de licenciatura em matemática EAD, como foi apresentado aqui através daquele vídeo do nosso professor, acerca de chegar cada vez mais longe na oferta desse curso. E eu digo isso porque eu fiz licenciatura em matemática EAD, ou fiz licenciatura em matemática na Universidade Presencial, na Universidade Estadual de Feira de Santana, mas eu não sou de Feira de Santana. Eu sou nascida em Irecê, e aí eu vim desbravando isso aí até chegar na Universidade Estadual de Feira de Santana. Ou seja, eu não tive acesso a essa oportunidade. E aí, quando eu comecei a fazer as visitações aos polos, como no polo de Macaúbas, e eu olhei nos olhos dos alunos que era a minha realidade, eu me enxergava ali. E, assim, mas aquilo não foi atendido para mim. E aí eu tive que vir desbravando até chegar em Feira. E aí, saber que esse curso de licenciatura em matemática chega a esses alunos é grandioso. E aí, graças a essa oportunidade de estar na coordenação da licenciatura em matemática, eu pude vivenciar, e isso me fez crescer muito, tá? Porque eu tive que olhar para trás e ver o quanto foi difícil chegar a ter acesso a um curso de graduação. Okay? Eu queria também ressaltar que acabamos de ser reconhecidos pelo MEC, tá? Assim, através de uma análise de uma comissão que nos visitou, e aí a portaria 729 de 2017, publicada em 14 deste mês, em que fomos reconhecidos, e aí com o conceito 4,
O que significa isso? Significa dizer que existe muito a ser feito, mas está valendo a pena o que a gente está fazendo. Ok? Bem, e aí, dando continuidade na apresentação da metodologia do curso de licenciatura em Matemática EAD, essa metodologia tem um eixo de 3 formações específicas. Tá? Uma formação de atuação, uma formação básica, uma formação específica e uma formação de atuação. Ok? Beleza. A disciplina do primeiro eixo, na realidade, ela apresenta uma formação ampla no que diz respeito a diversas áreas da matemática, tais como a geometria, a álgebra, a análise, a aritmética. O segundo eixo diz respeito a áreas que conversam com a matemática, assim como a educação, como a psicologia e a filosofia. E aí o terceiro diz respeito a fazer o elo entre os 2 primeiros eixos e a atuação do nosso licenciando no curso. Ok? Eu trouxe também quais são as disciplinas de cada eixo desse, tá? Assim, no eixo Formação Básica dos Saberes da Matemática e Áreas Afins, que as contribuições das áreas afins são diretamente da física e da estatística. Então, no primeiro semestre, temos disciplinas como Geometria Plana, Fundamentos da Matemática. No segundo semestre, Fundamentos 2, Geometria Espacial. Temos disciplinas como Física, Álgebra, Análise, Introdução à Análise, entre outras. Okay? No segundo eixo, acho que tem que direcionar mais para lá. Estão as disciplinas como leitura e produção de texto, novas tecnologias, filosofia, psicologia, educação matemática, entre outras. E no terceiro, que é a formação específica de atuação, temos políticas, metodologias, os estágios e Libras, tá? Educação de jovens e adultos. As optativas e trabalho de final de curso, assim, que também tem um leque de possibilidades. Dentre elas estão pluralidade cultural e educação étnico-racial, história da matemática, educação especial inclusiva, aspectos biológicos, cálculo 4, topologia geral, desenho geométrico, entre outros. Totalizando, assim, uma carga horária de 2.414 horas obrigatórias, 204 horas de optativas, 408 horas de estágio e 68 de trabalho monográfico. Tá? E aí, como pensar numa metodologia de trabalho diante dessa proposta apresentada? Okay? Nessa aí está a grade completa, em que está linkado ali todos os eixos em um único. E aí, como pensar nessa metodologia em cada um desses polos para um perfil de cada aluno. Tá? Então, como já foi dito, estamos no polo de Pirá, no polo de Itabuna, no polo de Macaúbas, no polo de Rio Real, no polo de Sapé-Açu, no polo de Capim Grosso, Vitória da Conquista e... É isso, Capim Grosso que eu repeti. E aí, como pensar na metodologia em cada um desses polos, assim, com todos os envolvidos, professores, coordenação de curso, tutor presencial, tutor à distância e o nosso aluno, que é o grande objetivo. Tá? E aí, eu preciso falar de algumas figuras. Tá? E, assim, a nossa equipe, além do coordenador de curso, nós temos os professores conteudistas e formadores. São duas ainda existimos
ainda estamos com essas duas figuras, são selecionados via edital, inicialmente edital interno, mas, como já foi dito, a adesão inicialmente é muito pequena. Então, a gente lança o edital interno e aí a gente não consegue alocar todos os professores para todas as componentes. Okay? E aí esse problema vem se agravando, porque, como foi dito pelo professor Ariston, temos uma turma de 5º semestre, e esse semestre tivemos uma reoferta de 1º semestre. Então, assim, esse próximo semestre eu vou precisar de uma equipe de 10 professores. E aí lançamos o edital, e aí temos normalmente 2, no máximo 3 alunos, ou 3 professores de uma equipe interna da UFRB. E aí é onde começa a nossa luta. Vamos conversar com os professores, inicialmente aos nossos pares, assim, para ver se a gente consegue professores para que assumam essas componentes. E depois a gente abre e estende esse edital e esse convite para professores externos, okay? Que também tem sido um grande desafio, que eu acho que a universidade tem que começar a pensar nisso, porque a nossa plataforma, tanto a anterior quanto o CIGA, tem um acesso vinculado exclusivamente ao professor. E aí, se esse professor não for da UFRB, como é que a gente lança a nota desses alunos se o professor não tem acesso a essa caderneta? Como é que a gente lança a nota? O professor termina todas essas disciplinas em 9 polos, cada disciplina em 9 polos. E aí pense aí, se só tem um professor, assim, o resto, os 4 professores são externos, e aí esses resultados caem no colo da coordenação e de minha ajudante, que eu não estou vendo por aqui, Jamile, que tem sido um braço fortíssimo, que é do núcleo do CETEC, porque é muito difícil fazer, está sendo muito difícil fazer isso. Então, eu acho que, diante de toda essa discussão, assim, eu vou aproveitar e já também lançar isso, a universidade também tem que começar a pensar isso. Tudo bem que a nossa mobilização é que os nossos professores estejam cada vez mais atuando, mas estamos sobre o cenário principalmente no nosso caso, que a licenciatura em Matemática EAD está lotada no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, onde a gente não consegue atender todos os perfis das disciplinas lotadas ali. Então, na universidade, sim, porque a gente tem o Centro de Formação de Professores. Mas, por algum motivo, e a gente tem essa liberdade que professores que sejam de outras instituições estejam atuando. Então, a gente tem que começar também a pensar como identificar esses professores na universidade. E também, ainda é um desafio para a gente, diferentemente do que foi colocado nos outros cursos, de pensar até em um colegiado, porque o nosso colegiado é muito dinâmico. A cada semestre eu tenho um grupo de professores diferentes. Então, eu estou sozinha. De um intervalo de um semestre para outro, eu fico sozinha, porque esses professores estão sendo selecionados ainda, e aí para depois fazer parte durante todo o semestre. Eu estou sozinha, o professor Eleazar esteve sozinho durante muito tempo. Okay? Então, temos esses dois, voltando ao que eu estava falando, esses dois perfis, professores conteudistas e formadores. Os professores conteudistas são responsáveis por planejamento e elaboração de todas as atividades que vão ser feitas nas disciplinas e também de organização do ambiente virtual. Okay? Os professores formadores são os professores que coordenam as atividades quando a disciplina já entra no ar, porque eu vou colocar para vocês como é que a gente pensa na organização da disciplina. Tá? Assim, primeiro, há um planejamento e um pensar na organização de todo o ambiente virtual e de todas as atividades. Posteriormente, essa disciplina entra no ar. E aí, quando ela entra, esse professor coordena todas as atividades.
inclusive coordena as atividades com os professores tutores à distância, ok? Que são os professores responsáveis para estimular o estudo individual, para estimular a resolução de problemas, para fazer a correção das atividades e o acompanhamento diário da aprendizagem dos alunos, ok? Esses professores também têm um contato direto com os tutores presenciais, que são os nossos professores tutores responsáveis pelas atividades presenciais, porque, como já foi dito, nós também temos um percentual de atividades presenciais, e aí esses professores tutores, além de coordenarem todas as atividades que os tutores online, eles também executam atividades presenciais no polo, como apresentação de seminários, provas presenciais, entre outras coisas. Okay? E aí, temos a estrutura dos nossos polos, que eu já comecei a fazer as visitações. Eu escrevi um projeto, e aí o projeto se chama Seminário Itinerante. E aí, como é esse seminário? Esse seminário, assim, eu levo a nossa vivência aqui para todos os polos. Assim, o seminário que eu estou levando é o mesmo inicialmente para todos os polos, que é o problema 3x+1. E aí eu levo esses seminários para todos os polos e para todos os nossos alunos. E aí aproveito para ter esse contato e essa conversa com eles. Isso tem sido muito bom e construtivo. E assim como nos outros cursos, quando a gente chega, a queixa maior que eles querem mais momentos como este. E aí aproveito também para pedir e solicitar que a universidade comece a pensar também nessas ações com relação a essa vivência dos alunos, as idas aos polos, mais vezes, e também quanto a trazer os alunos em alguns momentos para a universidade. Os alunos anseiam isso. Quando eu vou nos polos, diz, professor, eu quero conhecer a universidade. Porque quando perguntam a ele, sim, eu faço curso de licenciatura em Matemática EAD na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Mas isso não é significativo para ele, porque ele não conhece a universidade. Ele queria uma oportunidade também de vivenciar a universidade para que, depois de conhecer, que ele apresentasse a universidade para os demais. Ok? Então, eles também buscam e necessitam destes encontros no polo e também o reconhecimento e conhecimento da universidade. Tá? E aí, como já foi dito, o coordenador, os coordenadores, que antes estavam sobre um cenário ótimo, que era, como só tinha a licenciatura em Matemática EAD, tínhamos um coordenador de tutor. E aí, esse coordenador de tutor, assim, de gerar um pouco de ciúme aqui com as meninas, é que esse coordenador virou coordenador geral de tutoria. Então, se ele estava tendo que dar conta de uma, aí agora ele vai ter que dar conta de 3. E aí fica cada um puxando de um lado. Assim, não, porque eu cheguei primeiro, mas eu cheguei depois, então eu preciso de mais tempo. E aí o professor Eleazar tem se virado aí diante dessa demanda. Então, temos o coordenador, que agora é coordenador geral de tutoria, e ele atende e encaminha, como já foi dito, né? Avaliação, entre outras coisas, dessas atividades dos tutores à distância, professores tutores à distância e professores tutores presenciais. Temos a coordenação geral do curso, presente em todo esse processo, em que comunica-se diretamente com os professores formadores e os polos, e tenta fazer uma comunicação entre todos os envolvidos. Bem, e como é o estudo diário, como é que o aluno se organiza diante dessa metodologia apresentada?
tá? Quais são as atividades propostas aos nossos alunos e qual é a metodologia de trabalho proposta para os mesmos. Ok? Bem, então, isso inicia no planejamento das disciplinas, assim como foi colocado aqui no início de cada semestre. Eu faço uma reunião com todos os professores, conteudistas e formadores, e com toda a equipe de tutores, em que nós apresentamos, assim, como proposta, o planejamento e os planos de curso das disciplinas. Ok? E aí a gente tenta fazer, em reunião aberta, o planejamento. E aí é baseado em quê? Nos conteúdos de cada disciplina, que aí a gente segue o PPC do curso, com ementas. Construímos planos de ensino, com contribuições dos professores e tutores. Montamos um cronograma de atividades que segue como proposta, e aí, logicamente, atendendo os recursos em que cada professor vai utilizar em cada disciplina. Okay? Eu trouxe um exemplo de um planejamento. Esse foi o planejamento do 5º semestre. Okay? Então, a gente trabalha em blocos, tá? Não sei se vocês perceberam. Aqui está semanalmente. Okay? As atividades aqui são cálculo diferencial integral, fundamentos da matemática, estágio supervisionado, introdução ao cálculo numérico e fundamentos da física 1. Ok? Para essas disciplinas, é proposto atividades semanais, está vendo? Assim, na semana de dia 22 a dia 25, eles vão ter aula de cálculo e fundamentos da matemática. Ok? Então, onde está marcado um xizinho aí, são aulas. E aí também fazemos, dentro desse planejamento, as avaliações presenciais em cada polo. Vale ressaltar que esse planejamento atende ao calendário acadêmico da universidade. Okay? A gente respeita o calendário acadêmico. E aí é baseado nesse calendário acadêmico que a gente monta o calendário das atividades da matemática. E aí trabalhamos em blocos. Por que a gente trabalha em bloco? Porque imagine se eu colocar todas essas disciplinas no ar, aí eu vou ter que ter disponível toda a equipe de tutor. Aí a SEAD vai dizer, Kátia, você só tem, assim, e eu odeio essa palavra cota, você tem uma cota de tutores tal. Eu disse, meu Deus do céu, não cabe. E aí, diante dessa cota que a gente diz assim, não, tá, então eu tenho tanto, né, Sabrina? Aí eu ligo para a Sabrina, mas não pode mais um. Não. Aí, diante disso, é que é proposto essa atividade. Por isso que não entra no ar as disciplinas, todas as disciplinas de imediato, porque aí a gente aproveita as cotas de pagamento de bolsa de tutor. Tá? E aí, voltando, como seria, como é que o aluno desenvolve suas atividades durante a semana. Ok? Então, o modelo ideal, assim, vou aproveitar que os alunos estão aí, o modelo ideal é o seguinte, é proposto uma metodologia em que o aluno tem atividade todos os dias, ok? Em que, segunda-feira, o aluno entra no ambiente virtual, assim, em um horário em que ele melhor se identifica, em que está disponível para ele, e que ele, na segunda-feira, ele tenha contato com a disciplina, com as disciplinas que estão com o módulo aberto. Ok? Ao entrar, ele tem disponibilizado lá as videoaulas, todo o material que vai ser utilizado, todo o planejamento da semana, entre outras coisas. E na terça-feira ele também dedica um tempo para estudo, já que na segunda-feira ele já tem conhecimento de que vai ser trabalhado durante a semana. Para quê? Porque na quarta-feira, nossa equipe de tutores já vai estar online, preparado para atender as possíveis dúvidas dos alunos. Então, se eles não estudaram na segunda e na terça, na quarta-feira, o tutor inicialmente ficaria disponível para tirar dúvida, e aí essas dúvidas não vão aparecer. Estratégia essa que a gente também já está tentando mudar, no sentido de que, se olha, equipe de tutores, a dúvida não chegou, vamos estimular.
porque aí a gente já sabe os pontos chaves e aí a gente já vai apresentando as possíveis dúvidas. Mas esse cenário tem mudado bastante. Tá? E na quarta-feira, então, os tutores, a equipe de tutores, estariam tirando as dúvidas desses alunos. Na quinta-feira também, porque eles têm 24 horas depois de apresentado. Equipe de tutores presenciais, à distância, e professores. Por quê? Porque na sexta-feira temos atividades, como as atividades virtuais, são 3 tipos, eu vou colocar as avaliações, mas as atividades são em 3 tipos, tá? Eu vou colocar ainda. Então, pode acontecer a partir de sexta-feira, acontecem as avaliações virtuais e, nos sábados, as nossas avaliações presenciais. Que também nos deparamos com problemas acerca religiosos. A gente tem tentado atender a todos, tá? E aí, como, por exemplo, a gente tivemos um problema com o polo de Itabuna, assim, mais especificamente, em que os alunos alegam, a maioria deles, não ter condições de ir tantas vezes ao polo. E é uma coisa que a gente tem que começar também a pensar em permanência desses nossos alunos no curso, por conta dessas idas aos polos, como sanar esse tipo de problema. E aí, no sábado, a gente tem, como já foi dito, as avaliações presenciais. Ok? E aí, como eu toquei no assunto de avaliações, quais são os nossos tipos de avaliações? Para quem está tendo o primeiro contato com a metodologia da licenciatura em Matemática EAD. As nossas atividades, temos atividades, como já foi dito, presenciais e não presenciais. E temos as avaliações. Temos avaliações como avaliações presenciais orientadas, como, por exemplo, atividades programadas no polo, como resolução de exercícios, apresentação de seminários, discussões em grupo, entre outras coisas. Todas essas atividades são propostas pelos professores e repassadas com um plano de trabalho a todos os tutores. Temos avaliações virtuais, que aí são basicamente avaliações objetivas, que são respondidas diretamente no AVA, disponibilizado em um determinado horário e duração, com algumas tentativas. Temos também as provas presenciais, tá? Cada uma com peso específico, e o aluno que obtiver, assim como na graduação presencial, nota 7, está aprovado na disciplina. Caso contrário, tem direito à prova final com peso 4 e nota da disciplina peso 6, também atendendo ao regimento de graduação da universidade. Ok? E aí eu encerro a minha fala, assim, retomando alguns desafios que já foram propostos aí pelas outras coordenadoras, como acesso ao SIGA-A, lançamento de notas, uma comunicação mais eficaz entre coordenação, universidade e alunos, colegiados, professores da instituição ou fora dela, ações da universidade de permanência desses nossos alunos. Eu vi aqui uma pergunta relacionada a um estudo de evasão e ações relacionadas ao curso da licenciatura em Matemática EAD, e eu acho que esse questionamento é plausível, mas a universidade, até onde eu tenho acompanhado, está fazendo um estudo geral de evasão, assim, tanto para os cursos presenciais como EAD. Então, já estamos a pensar, né, nesse tipo de evasão, tentando identificar os possíveis problemas para, posteriormente, apresentar ações de soluções. E, quanto a dizer que a nossa coordenação é quase de fato uma coordenação 24 horas, porque os atendimentos acontecem e chegam a todo momento,
e, na medida do possível, a gente está tentando resolver, com toda a boa vontade. Ok? Muito obrigada. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Yo solo voy a hacer el siguiente comentario, porque como allí tengo otra actividad que realizar, solo voy a comentar que tenemos aquí, nos llegó a la mesa 6 preguntas. Me gustaría resaltar que el DINIS de Cruz da Salma mandó una pregunta, Gustavo León de Sao Paulo mandó una pregunta, de Petrolina también enviaron una pregunta, de la Univafpi, también tenemos una pregunta por aquí, Minas Gerais y de Río de Janeiro. Estamos nacionales. Más, en líneas generales, yo gustaría, en relación a las preguntas, por lo avanzado del tiempo, que nos las halle, vamos a recoger las preguntas, vamos a responder para ustedes, y gustaría agradecer a las profesoras Rosy, a la profesora Marcela y a la profesora Katia por su amplia presentación de todo lo que es lo que sustenta nuestro trabajo, y agradecer a ustedes por la atención y a los que están online. Beso de Eliazar.